Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, quarta-feira, a gente está aqui toda semana, de segunda a sexta, às 6h57 da manhã, para ser sua escola de vida, para te ensinar a vida como ela é. Aliás, para torná-la mais leve aqui na Terra, enquanto a eternidade não chega. O Café com Destino se baseia na sabedoria milenar, muitos conhecem como Bíblia, para aplicações do dia a dia, como lidar com pessoas, como gerir suas próprias emoções, como tomar decisões melhores, assertivas, como proteger, blindar meus relacionamentos, casamento, amizades, criação de filhos, espiritualidade, conhecimento bíblico e tudo que a gente precisa para realmente acertar mais do que errar nessa peregrinação terrena que estamos. Senão a gente acaba terminando mal, acaba não cumprindo o propósito na Terra, acaba não vivendo o que talvez estava escrito para que vivêssemos. Então, eu estou muito feliz porque essa semana a gente começou uma série poderosa chamada Descubra a Sua Vocação. Eu estive esse final de semana que passou compartilhando as boas notícias na Guatemala para mais de 13 mil pessoas. Estivemos também, mês passado, em Lima, Peru, para 16 mil pessoas. Então, a gente tem falado muito na América Latina e nos Estados Unidos. E agora, nesse final de semana na Guatemala, a mensagem que eu levei foi sobre o que fazer depois da sua vocação. Descobri minha vocação, o que eu faço agora? Porque senão você fica dando desculpas e não cumpre, se distraindo com os prazeres da vida e não vive tua vocação. Porque as pessoas, Teixeira, você que é um ser extraterrestre, tem uma inteligência... Não, isso é bom, porque você tem uma inteligência avançada. Né? Você é a própria inteligência artificial em pessoa. Né? As pessoas elas esquecem que a realização pessoal delas está na vocação. Então, quando você se distrai e não vive tua vocação, quando você se escraviza nos prazeres da carne e não vive tua vocação, quando você não abre mão do que precisa abrir, por exemplo, às vezes descanso, às vezes estar em casa, às vezes querer fazer o que quer para poder fazer o que precisa ser feito, porque a sua vocação vai exigir fazer o que precisa ser feito, você, na verdade, está abrindo mão da tua realização pessoal, do teu propósito na Terra. E desde segunda-feira eu estou te ensinando que vocação tem a ver com agradar a Deus com o que você está fazendo e servir as pessoas. Eu não sei qual é a sua vocação, mas se não está agradando a Deus e não está servindo as pessoas, não é uma vocação, é qualquer outra coisa. Já te expliquei também a diferença de profissão e vocação. Mais de 90% das pessoas vão ter uma profissão, que é o que sustenta, que é o que te faz prosperar, que é o que paga as contas, mas às vezes não tem nada a ver com a vocação, e a profissão vai ter que sustentar financeiramente essa vocação. Pouquíssimas pessoas, talvez aí uns 8%, são pessoas que conseguem ter uma profissão vocacional ao mesmo tempo. É muito difícil, mas tem. Tem pessoas que conseguem ter os dois ao mesmo tempo. Então, a aula de hoje, nesta quarta-feira, qual é a diferença do poder que você tem para fazer as coisas e a autoridade divina para realizá-la. Existe uma diferença muito grande. Por exemplo, eu tenho um poder pessoal de pregar uma mensagem bíblica, eu sei fazer isso. Dar uma palestra, eu sei fazer isso. Escrever um livro, eu escrevo bem. Porém, poder é a capacidade de fazer. Autoridade é a permissão divina para você fazer. E aqui a gente vai entrar no assunto delicadíssimo, papel e caneta na mão. Já começa a compartilhar, porque a aula de hoje vai ser forte. Dá o like no vídeo agora, por favor. Não deixa de fazer um print, postar no seu Instagram que você está no Café com Destino. E participe, né, nos comentários, dando seu testemunho, seu depoimento, o que você está aprendendo, qual é a frase que está te impactando. Escreve o nome da tua cidade, que eu adoro conhecer de onde você está falando, ou do país que você está. Muita gente confunde poder com autoridade, porque depois que você recebe sua vocação,
Você começa, se não der as desculpas, como eu te ensinei ontem, né? Você começa a treinar-se para cumprir essa vocação e você vai adquirindo certos poderes. Poder de realização, poder de fazer a coisa. Você sabe como fazer. Agora, você tem paciência o suficiente para esperar a autoridade cair sobre você, ou seja, a permissão divina vir sobre você? Como eu falei, eu tenho poder para compartilhar as boas notícias, para dar uma palestra, mas eu vou onde Deus me permite. Quando Ele me dá autoridade, permissão divina para fazê-lo. A autoridade é uma legalização para fazer aquilo. Ontem eu dei o exemplo, né, de o bandido trocando tiro com a polícia. Os dois têm poder bélico. Um está atirando no outro, mas só a polícia tem a patente, ou seja, tem a permissão, a legalidade de estar fazendo. Então não basta você poder fazer, você tem legalidade para fazê-lo? Você tem permissão divina para estar aí? Então é muito importante, é muito difícil a gente falar de vocação sem falar de espiritualidade, porque você vai precisar estar sensível espiritualmente para entender as orientações, os passos que você será orientado divinamente a dar. Imagina, nós temos várias dicas de destino dentro de nós. Eu sempre falei bem em público desde os 5 anos de idade, que é a minha primeira lembrança de falar em público, né? A gente foi numa igreja domingo de manhã e aí teve aquele ensaio na escolinha para no final do culto as crianças falarem versículos bíblicos. E eu fui um dos únicos que consegui, na época com 5 para 6 anos, gravar o Salmo 121 e para poder falar em público. Falei sem medo, falei lá para um monte de gente, não era uma grande igreja, mas sei lá, 300, 400 pessoas, e recitei o Salmo 121 de cabeça. Então, a partir dali, eu comecei a prestar atenção, é claro que com a minha imaturidade da época, né, com a falta de conhecimento que eu tenho hoje, mas com a minha limitação da época, eu comecei a entender que eu não tinha problema nenhum em falar em público. Mais tarde, na juventude, eu percebi, olha, não sei o que eu vou fazer da vida, mas inclui falar em público, porque além de eu saber fazer, naturalmente está em mim, eu ainda gosto. Me realiza. Então, você vê que tanto na vida profissional quanto na minha vocação eu preciso falar em público. Na minha vida profissional, dando cursos, mentorias, escrevendo livros, dando palestras corporativas nas empresas. E na minha vida vocacional, ministerial, que a gente pode chamar, anunciando as boas notícias, que é a pregação bíblica, a palestra bíblica, né, que eu faço todo domingo de manhã no programa Boas Notícias, às 8 horas da manhã no meu canal de YouTube, e onde Deus me leva, em conferências, em lugares que se abrem para a pregação da palavra e Deus me dá autoridade, ou seja, permissão para estar ali. Aí, fico pensando, né? Eu nunca forço uma porta. Vamos falar, por exemplo, de esse final de semana que eu estive lá na Guatemala e compartilhei as boas notícias como pregador para 13 mil pessoas de vários países da América Latina, né? Muitos peruanos, bolivianos, equatorianos, colombianos, mexicanos e muitos guatemaltecos, claro. E eu já sou amigo do presidente dessa instituição há 10 anos. Eu prego a isso também. Eu já tinha poder para estar lá. Eu podia falar assim, por que você não me convida? Vamos fazer um trato aqui, você prega aqui, eu prego aí. Sabe, essas coisas? Só que uma consciência que eu tenho é que poder é diferente de autoridade. Quando você pede, você está usando o seu poder. Quando você recebe um convite, você ganhou autoridade. Nunca abra uma porta. Nunca force uma porta antes do tempo. Ela se abre sozinha quando chegou a hora. Então eu preguei com autoridade, porque eu recebi o convite. Não forcei a porta. Não, ia pelo meu poder. Ia pela minha network, ia pelo meu contato, ia pela troca de favores. Será que vai ter autoridade divina nisso? Às vezes você faz isso com outras coisas. Talvez não com a pregação, mas às vezes você faz isso no teu trabalho, com o teu negócio. Você não espera a porta abrir, você quer forçar de qualquer jeito, com uma amizade, com um relacionamento. E acaba usando o poder em vez de receber a autoridade, que é a permissão e a legalidade divina para fazê-lo. Agora,
ter dom, receber um dom, um talento divino, uma vocação, não quer dizer que está na hora de usar esse dom. Vamos falar sobre timing, sobre tempo de fazer as coisas? Com 12 anos, Jesus já sabia quem era, não sabia? Está lá em Lucas 2,47. Ele já estava com os doutores da lei no Templo de Jerusalém, com 12 anos de idade, ensinando e fazendo perguntas. E a Bíblia diz que todos os rabinos, toda aquela autoridade eclesiástica, se admirava com a sua inteligência. E quando José e Maria chegam e falam, por que você desapareceu, menina? A gente estava preocupado com você, a caravana estava indo para Belém, teve que voltar. Jesus responde assim, vocês não sabiam que eu preciso cuidar dos negócios do meu pai? Ou seja, Jesus tinha plena convicção de quem era aos 12 anos de idade. Agora, quando ele começa a executar a sua vocação de Messias, de mestre e de salvador do mundo, aos 30 anos. Ele ficou pelo menos dos 12 aos 18, dos 12 aos 30, só se preparando, 18 anos. Porque o nível da sua preparação determinará o raio da sua influência. Olha a influência de Jesus há 2000 anos. Ele morreu e ressuscitou, não está mais aqui na Terra, e ainda é o nome mais forte, mais falado, mais famoso do mundo. Porque o nível da preparação determina o raio da influência. Outra coisa, além da preparação, o que determina o raio da influência é da onde veio o que você está fazendo. Veio da sua cabeça, de uma ideia, veio de copiar um amigo ou veio do céu? Porque a vocação é divina. O que veio do céu vai durar para sempre. O que veio de algo que você copiou de alguém, de uma ideia que você teve, pode ter prazo de validade. A vocação de Jesus veio do céu. Como a vocação de grandes homens e mulheres na Bíblia são vocações divinas. Então, você precisa descobrir qual é essa vocação para você poder começar a treinar as suas habilidades para cumprir aquela função. Então, por exemplo, quando eu percebi que me foi revelado claramente, eu te expliquei já durante essa semana, que existem 8 formas que Deus te revela as coisas, te mostra, fala contigo. Eu tenho esse vídeo no YouTube, 8 formas que Deus fala, depois você assiste. Quando, através de uma profecia, que é uma forma que Deus fala, eu percebi, eu me dei conta que a minha vocação na Terra era pregar, era anunciar as boas notícias, eu comecei a me preparar. Eu não precisei fazer um curso de oratória, porque eu já falava bem, eu já tinha prática, mas eu comecei a assistir muitas pregações, eu comecei a estudar a Bíblia, eu entrei num curso de teologia, me formei, me graduei em teologia, fiz uma pós-graduação em História de Israel, fui a Israel, até porque nessa época eu trabalhava com isso, fui a Israel mais de 50 vezes ao longo da minha vida, na época do trabalho umas 30, que eu trabalhava com agência de turismo. Então, acumulando tudo isso, culminou no Tiago que você conhece hoje. Mas demorou quanto tempo? Décadas. Entre a convocação, ou seja, quando eu recebi meu chamado, e quando eu comecei a executá-lo, quando eu recebi autoridade para colocar aquilo em prática. Então, calma, paciência, tempo ao tempo, faça no tempo exato, no tempo certo. Não adianta as coisas, não se apresse. Deus que te deu a vocação vai abrir a porta para essa vocação ser usada e se cumprir. Não fica igual desesperado. Tem gente que recebe uma palavra hoje, amanhã já está querendo fazer isso, não tem maturidade ainda, não sabe lidar com pessoas ainda, não tem caráter formado ainda, seus valores não estão bem imprimidos em você, e é claro que no caminho você vai se perder. A vocação foi divina, teu comportamento que não foi. Estragou tudo. Então é muito importante que você entenda que a autoridade vem com o tempo. Deus vai acumulando experiências na tua vida, eu falei na segunda-feira sobre as 5 etapas da vocação, né? Quando Deus te convoca, aí no segundo, quando você duvida, ou está distraído, ou está duvidando, e dá uma desculpa para não fazer. Quando Deus determina, não, você vai fazer, vai, pronto. Quarto, quando Ele te dá uma experiência sobrenatural, né? A gente leu Jeremias 1, quando Deus toca na boca de Jeremias e dá uma experiência para ele. E quinto, quando chega a autoridade, a permissão para fazer. Então é muito importante que vocês
espere o tempo da autoridade para começar a fazer. Porque senão, ao adiantar sua vocação, sem autoridade, ninguém vai te levar a sério no início e a primeira impressão é aqui, fica. Então, assim, você chega para mim dizendo que tem uma vocação para dar palestra. Deus me chamou para dar palestra. Aí você força, me pede, não, oportunidade, Thiago, eu sou teu amigo e tal. Eu te dou oportunidade, você dá uma palestra horrível, porque você não está maduro ainda, fala nada com nada, você pode ter habilidade de gesticulação, de domínio de oratória, mas não impactou ninguém, porque não tem autoridade ainda. Conclusão, você forçou uma porta e fechou várias outras. Porque ninguém vai te convidar para mais nada, concorda? Quem está te assistindo já não chama mais. Então é muito melhor você esperar o tempo certo para quando chegar o momento, ter aquele impacto emocional nas pessoas, seja lá qual for a sua vocação. Então não gaste cartuchos tentando abrir porta antes do tempo. Paciência, que aliás, paciência é um fruto do Espírito. Porque o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, Satanás, está sempre tentando tirar a gente da paciência, está sempre deixando irritar a gente, deixando a gente impaciente o tempo todo. Quero fazer ansiedade. Porque ele sabe que paciência é um fruto do Espírito. Então, para você não viver no Espírito, ele fica te colocando propostas da impaciência, na irritabilidade, na ansiedade. Quero fazer logo. Só que só vai dar certo no tempo certo. Só vai dar certo no tempo certo. Então, é muito importante que você entenda na aula de hoje, a gente está nessa semana sobre descobrir a nossa vocação, é que a tua vocação é o que vai te realizar. A tua vocação é o que vai te deixar aquele sentimento que você é muito feliz. A tua vocação é o que vai fazer você moldar o teu caráter, o teu comportamento e ter uma vida que vale a pena viver. E deixar não só herança, mas um legado para as próximas gerações. Herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. Herança eu só vou deixar para meus filhos. Você que está me assistindo não vai ter uma herança minha, mas o meu legado pode ficar em você. Muita gente foi transformada através desse programa, Café com Destino, ou de um livro nosso. Quantos depoimentos a gente já recebe de transformação dos nossos livros? Ou de uma pregação do programa Boas Notícias aos domingos nesse canal do YouTube. Falando em livro, Jogo da Vida, essa semana oficialmente está sendo lançado nas livrarias. Não deixe de adquirir o seu. O link está aqui na bio, mas você pode comprar em qualquer lugar que você gosta de comprar, Mercado Livre, Amazon, na livraria local da sua cidade. Não deixe de comprar para o seu filho adolescente. Você que é jovem, leia. Se você nunca leu um livro, esse vai ser o primeiro livro que você vai ler. Fácil de ler, muito bem diagramado. Tudo assim, mastigadinho sobre o que é a vida e os negócios, só que usando as analogias do futebol. O futebol tem regras e princípios que não podem ser quebrados. Em compensação, se tornou o esporte mais seguido do mundo. 4 bilhões de fãs, com uma captação bilionária em dinheiro. Todo final de semana os estádios lotam. São as pessoas mais admiradas do mundo, são os jogadores. O mais seguido do mundo é o jogador. Então, é preciso entender o que o futebol pode nos ensinar sobre vida e negócios. Aqui está tudo esmiuçado para você. Você vai ler esse livro em um dia. Então, adquire agora nas melhores livrarias. Você pode comprar online em qualquer lugar. Se você quiser facilitar, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você comprar, tá bom? Jogo da Vida. O que o futebol pode nos ensinar sobre vida e negócios. Kaká, nosso bola de ouro, nosso campeão do mundo, prefaciou. Foi um grande privilégio. Então, é muito importante que você anote no Café com Destino os ouros que a gente vai soltando, né? E hoje eu estou falando assim, a diferença de você não agir pelo teu poder, mas pela autoridade divina, não agir pelo que você pode, mas pelo que ele permite, legaliza você fazer, porque aí vai ter certeza de que o fim será bem melhor do que o começo, né? Quero lembrar vocês que 11 e 12 de junho, né, já amanhã, começa a Método Destiny, aqui na nossa sede do Instituto Destiny em Alphaville, São Paulo. Você vai poder acompanhar tudo pelo Instagram do Método Destiny, @o Método Destiny, com Y. @o Método Destiny, acompanha tudo a partir de amanhã nos stories do Método Destiny, para você entender o que é, aprender um pouco. E você que está na América, brasileiro, ou los
hispanos que viven en América. En noviembre estamos con el Método Destiny en español en Miami. Va a ser 27, 28 de noviembre en Miami para latinos, para hispanos. E 13 e 14 de novembro em Boston para brasileiros. Método Destiny. 13 e 14 de novembro em Boston para brasileiros. 28 e 29 de agosto a Conferência de Destino. Pouquíssimas vagas, está no final do final. Bishop T.D. Jakes, o maior pregador da atualidade, estará conosco. Cash Luna, da Guatemala, um dos maiores pastores do mundo e meu mentor de fé há mais de 10 anos. Fora grandes homens e mulheres que vão estar abrindo sua mente para um novo tempo. Realmente 2 dias de ativação espiritual. Você que é meu aluno, passa o ano todo aprendendo comigo através dos livros Café com Destino, Brunecast e tal. Presencialmente a gente se reúne uma vez por ano e essa é a nossa 10ª conferência, aniversário de 10 anos da Conferência de Destino, imperdível, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, para nossos alunos receberem essa ativação profética. E você que já foi na Conferência de Destino, deixa aqui nos comentários agora um depoimento, um comentário de como foi para você. Qual foi a experiência que você teve lá? E você que nunca foi, leia os comentários para você ver como a transformação é poderosa. Tá bom? Deus abençoe, eu desejo paz e prosperidade. Não deixa de adquirir o seu livro Jogo da Vida hoje. E a gente se vê amanhã, às 6h57 da manhã.